Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor. E a semelhança do que acabamos de cantar com o coral da igreja, nós queremos sim, Senhor, aprender a ter pensamentos corretos, justos, verdadeiros, santos, de boa fama, de louvor. Mas, Senhor, nós temos tantas limitações. Nós temos o nosso pecado, nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos o próprio inimigo das nossas almas. Quantas barreiras temos, Senhor. Mas nós já Te louvamos e bendizemos, porque sabemos que através de Cristo nós podemos experimentar essas realidades. No poder do Teu Espírito podemos sim cultivar pensamentos santos e vendo-os sufocar os maus pensamentos. Nós pedimos nessa noite que a Tua palavra contribua de mais uma maneira para que isso ocorra, alternando a nossa mente, mudando a maneira da gente enxergar a vida, dando-nos as categorias da fé para vivermos nesse mundo sem referência. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Eu venho nas últimas semanas caminhando com os irmãos na parte prática da carta de Paulo aos Efésios. Eu disse aos irmãos que ela é dividida em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo expõe os fundamentos da doutrina cristã, mostrando como certas verdades espirituais se relacionam diretamente com a nossa vida. Na parte prática é como se Paulo estivesse mostrando como devemos viver a partir daquilo que recebemos de Deus. Eu falei para vocês que a ética do apóstolo Paulo, ou pensando de uma forma mais ampla, a ética do Novo Testamento funciona assim. Deus lhe dá, depois ele diz, agora seja aquilo que eu já lhe dei. No nosso mundo é diferente. Primeiro você tem que fazer, você tem que alcançar para ser, para ter. Então depois que você alcança, que você obtém, aí você pode dizer que você é alguma coisa ou tem alguma coisa. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia primeiro Deus dá. E Ele entrega todas as dádivas e agora Ele diz, tome essas dádivas, viva a altura dessas dádivas, seja o tipo de pessoa que eu já tornei você em Cristo Jesus. Então essa é a ética do apóstolo Paulo. E a construção de Efésios prova isso. É por isso que ele começou dizendo, do capítulo 1 ao capítulo 3, tudo que nós recebemos de Deus, muitas bênçãos. E a partir do capítulo 4 ele diz, agora, como nós devemos viver a partir das bênçãos recebidas. E ele vem tratando desse assunto, todo o capítulo 4, ele diz que nós não podemos mais andar como os gentios andavam, ele fala que nós precisamos tirar a roupa do velho homem e nos revestir de Cristo, e ele vem de diversas maneiras explorando essa imagem, falando que dizendo que nós estamos numa caminhada, que nós temos que andar conforme a vocação que nós recebemos. Então esse andar é quase como se você desse um passo positivo e um passo negativo. Então uma pernada dessa caminhada você diz sim para Deus, e na outra pernada você diz não para o pecado, e ele vai mostrando que o nosso movimento na vida cristã é dessa maneira. Isso protege a gente, eu disse isso acho que na última pregação, de duas distorções que têm acompanhado a história do cristianismo. A primeira é o legalismo, e a segunda é a libertinagem. Então o legalismo tende a encarar a vida cristã como se fosse só nãos, como se tudo na vida cristã fosse apenas negativo. E os libertinos dizem que a vida cristã é tudo sim, já que Cristo fez tudo por você, agora Deus está dizendo sim para tudo que você queira fazer. E Paulo equilibra essas duas coisas, mostrando que a nossa caminhada cristã consiste em dar um passo em que nós dizemos sim para Deus e outro que dizemos não para o pecado. Ou usando a imagem que ele mais explora, a roupa que nós temos que tirar. Ele diz, nós temos que tirar a roupa da mentira e nos vestir da verdade. E ele vem falando desse assunto. Na semana passada, nós vimos o verso 30 do capítulo 4, onde ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E ele nomeou uma série de pecados que entristecem o Espírito Santo,
pecados relacionais, pecados que destroem a nossa comunhão, que enfraquecem as famílias, que fazem com que aquela convivência maravilhosa em Cristo Jesus seja completamente destruída. E no versículo 31, ele fala como deve ser a roupa a ser vestida, uma vez que você é de Cristo. Você deve ser benigno, compassivo, perdoador, do mesmo jeito que Cristo nos perdoou através do seu sacrifício. Hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo um outro contraste. O contraste, se eu fosse resumir, seria o contraste entre a imoralidade e a gratidão. Então a roupa que ele vai dizer que nós temos que tirar como pessoas que são membros do novo mundo, herdeiros do reino de Deus, é a roupa da imoralidade. E nós temos que vestir a roupa da gratidão. Então nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo desenvolve isso. Eu vou ler com vocês a passagem inteira, Efésios capítulo 5, verso 3 ao 6. Leia comigo, leia com fé a palavra do Senhor, e depois a gente volta pontuando aqui os pedaços da fala do nosso amado Paulo de Tarso. Capítulo 5, versículo 3, ele fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nem o incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor nos entregou a sua santa, eterna e bendita palavra. Irmãos, Paulo começa essa sessão dentro daquela mesma ilustração que eu disse para vocês, que ele vem desde o capítulo 4, falando a respeito da roupa que deve ser tirada. E ele nomeia aqui 6 pecados. 6 pecados que devem ser parte dessa roupa que tiramos. Esses pecados se manifestam sobretudo na nossa conversação. Então ele começa no versículo 3 nomeando o primeiro deles. Ele chama de impudicícia. Mas a impudicícia. A palavra impudicícia, na língua que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia. Essa palavra é largamente utilizada no Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Nós vimos largamente ela sendo utilizada em Gálatas, por exemplo. E essa palavra, conforme já dissemos aqui na igreja, é uma palavra ampla, e ela comporta todo tipo de imoralidade sexual. Ela pode ser usada para falar de adultério, de fornicação, de homossexualidade, de pensamentos impuros, de cobiça sexual, e o apóstolo está dizendo que esse tipo de abordagem de vida, essa maneira de você pensar, de você agir, de você olhar para as pessoas, você que tem um olhar que é orientado pela porneia, Paulo está dizendo, esse tipo de olhar não deve sequer ser nomeado entre aqueles que são de Deus. Isso deve ficar longe da nossa vida, deve ficar longe das nossas conversas, deve ficar longe dos parâmetros segundo os quais nós conduzimos a nossa vida. Então esse é o primeiro pecado que ele nomeia, o pecado que ele chama de porneia. Todas aquelas abordagens que nós depreciamos as pessoas como se fossem objetos para nos satisfazer. Ele diz, isso não pode ser sequer nomeado entre vós. O que mais que não pode ser nomeado? Ele cita o segundo pecado, ele chama de impureza. A palavra impureza, irmãos, ela é utilizada na Bíblia com relação ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, quando uma pessoa quebrava a lei de Deus, ela se tornava impura. Isto é, ela não poderia comparecer na presença de Deus sob pena de receber castigo. Ela só poderia estar qualificada para se apresentar novamente perante o Senhor quando a sua vida fosse lavada pelo sacrifício do Cordeiro. Então, enquanto essa condição não fosse alterada, ela estava banida da presença do Senhor. Então, Paulo está utilizando esse termo aqui, tirando do contexto do Antigo Testamento e aplicando à igreja. Então, ele diz que tudo aquilo, toda aquela atitude que quebra a sua comunhão com Deus,
toda aquela atitude que afasta você do Senhor, tudo aquilo que faz com que você se torne inábil para comparecer na presença do Senhor sem nenhum constrangimento, ele diz, isso precisa ser retirado da sua vida, isso precisa ser banido da sua história. Esse tipo de coisa não pode ser sequer nomeado entre o povo de Deus. Esse é o segundo pecado que Paulo elenca. O terceiro, continuando aí na leitura, ele fala da cobiça. Cobiça é uma palavra mais simples. Cobiça é você desejar aquilo que não te pertence. É desejar aquilo que o outro tem. Pode ser um bem, pode ser uma formação, pode ser uma beleza, pode ser uma pessoa, pode ser o cônjuge do outro, pode ser os filhos do outro, pode ser a condição de vida do outro. Então, tudo aquilo que impressiona os seus olhos e acaba laçando o seu coração, fazendo com que você anseie aquilo como se fosse seu, Paulo diz, isso é cobiça, isso não pode ser nomeado no povo de Deus, isso não caracteriza a vida daqueles que são herdeiros do novo céus e da nova terra. Esse é o terceiro pecado, portanto, que Paulo coloca aqui na sua lista. O quarto pecado, está no versículo 4, ele chama de conversação torpe. Então, o que é uma conversação torpe? Irmãos, é todo tipo de conversa indecente, conversa de conteúdo erótico, piadas de duplo sentido, palavrões. Ele diz que essas coisas, irmãos, elas não podem ser nomeadas. Isto é como se ele estivesse dizendo que essas palavras, elas não podem ser utilizadas em nosso meio, nem como exemplos, nem como força de argumento. Isso não faz parte da identidade do povo de Deus. Além da conversação torpe, ele fala aqui de palavras vãs. O que são palavras vãs? Palavras vãs são conversas tolas, conversar bobagem, conversa sem sentido, conversa tola, conversa que não edifica. O interessante, irmãos, é que o que Paulo chama aqui de palavras vãs, não são necessariamente palavras de pecado, não são necessariamente conversas imorais. Ele está falando simplesmente daquelas coisas que, mesmo que não tenham uma carga de pecado inicial, elas também não nutrem, elas também não edificam, elas não promovem crescimento, elas não abençoam. Então elas são vãs, elas são vazias. É como você encher você mesmo de fast food, você pode ter até aquela sensação de que está alimentado naquele momento, mas você não recebeu a nutrição que de fato o seu corpo precisa. Então isso são palavras vãs. Ele usa ainda a expressão chocarrices, né? Você já viu essa palavra na língua portuguesa? Fulano está falando chocarrices. Chocarrices tem a ver com contexto de piadas. Piadas sem graças, piadas imorais, gracejos imorais, piadas de baixo calão. Sabe o que boa parte dos stand-ups faz hoje nos seus shows? E que às vezes os crentes assistem? E aquilo se encaixa no que Paulo está falando aqui. São chocarrices, são piadas de duplo sentido, com cunho relacionados à imoralidade, gracejos que misturam risadas com coisas de duplo sentido, que insinuam alguma coisa de sexualidade e fazem as pessoas rir. Isso é o que Paulo chama de chocarrices, são esses gracejos, essas expressões de baixo calão. Então, irmãos, Paulo vem dizendo que nós temos que mortificar esse tipo de comportamento. Ele está falando que nós temos que tirar essa roupa. Essa roupa é uma roupa suja. Essa roupa não é a roupa do povo de Deus. A roupa do povo de Deus é marcada por um outro tipo. Ele fala, essas coisas não devem se nomear. Isso é, nós nem devemos fazer referência a esse tipo de coisa. Quanto mais você andar rindo com piadas imorais, redes sociais, compartilhar essas coisas, compartilhar fotos, irmãos, essas coisas não são parte do povo de Deus. Alguns acham que pensar desse jeito, agir dessa maneira, é como se você estivesse sendo melhor que os outros, é como se você estivesse se tornando um tipo de puritano, mas não é, irmãos.
Para o povo de Deus, eu acho que eu falei isso domingo passado, ou retrasado, o povo de Deus considera a linguagem sagrada. A linguagem é santa. A linguagem é um dom de Deus para a gente. A linguagem é uma das bênçãos, é uma das dádivas que nos torna imagem e semelhança com Deus. Então essa capacidade de você receber uma informação, processar uma informação, algo que para a gente é tão comum, mas irmãos, isso é glorioso, somente os seres humanos receberam isso, essa capacidade de receber uma informação, processar essa informação e devolver essa informação na forma de uma interação, na forma de um questionamento. Isso é um dom que Deus entregou para os seres humanos, que nos faz parecidos com eles, e o povo de Deus recebe esse dom e trata esse dom como sagrado. E é por isso que não tem espaço para esse tipo de linguagem. Essa linguagem aqui, ela apareceu a partir de Gênesis capítulo 3. Quando o homem deu as costas para o Senhor. Aí esse tipo de linguagem entrou na estrutura da humanidade. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar e implantar o novo céu e a nova terra, esse tipo de linguagem não vai atravessar a eternidade. Ela vai ficar sacrificada nesse mundo, destruída, junto com todas as manifestações de pecado e o diabo e os seus demônios. É por isso que nós não podemos ter contato com esse tipo de coisa. Ele fala aqui no versículo 3 ainda, ele diz assim, mas a impudicice e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. Agora veja essa frase, como convém a santos. Então, se eu fosse colocar num sentido negativo, essa frase aqui seria Paulo dizendo, todos esses pecados, todas essas manifestações de falas impuras, cobiçosas, elas não são convenientes aos santos. Então, nós somos os santos. Nós não somos santos no sentido de perfeição, mas somos santos no sentido em que fomos separados por Deus. Deus nos tirou do mundo para sermos parte do seu povo. O Espírito Santo de Deus agora está trabalhando em nós, formando Cristo em nossa vida, em nosso caráter. Então Paulo está dizendo que não convém para quem foi objeto da obra de Cristo, para quem hoje é habitado pelo Espírito Santo, cultivar esse tipo de caráter. Então isso não é você ser radical, isso não é você ser puritano, isso é você se tornar o tipo de pessoa que Deus já fez você ser. Isso é você se tornar alguém à altura dos benefícios espirituais que você já herdou em Cristo Jesus. Isso, irmãos, é fundamental para a gente viver no mundo hoje. Porque há uma certa corrente de cristãos hoje que fala assim, que para nós ganharmos o mundo, nós temos que nos vestir do mundo. Nós temos que falar como o mundo, nós temos que nos divertir como o mundo, nós temos que viver como eles, nós temos que ir para o lugar que eles vão, nós temos que procurar satisfazer os mesmos interesses que eles satisfazem. E o argumento é mais ou menos esse, que se nós fizermos isso, nós estamos criando pontes para o mundo, e o mundo vai se sentir então mais atraído para a igreja, eles vão ver que nós não somos seres de outro planeta, que nós não somos um bando de esquisitões, então eles vão se sentir motivados para virem estar conosco, porque nós não somos pessoas radicais. A história do cristianismo prova o oposto disso. Toda vez que a igreja fez isso, toda vez que a igreja baixou o nível das exigências bíblicas para tentar trazer o mundo para dentro da igreja, no final das contas, não é o mundo que vem para dentro da igreja, mas é a igreja que vai para o mundo. É isso que tem acontecido. Então, as exigências de Deus, irmãos, elas são a marcação do tipo de pessoa que nós somos. A igreja do Senhor, ela é contra a cultura. Ela vai contra a cultura vigente. O mundo está no maligno, João diz isso, o mundo jaz no maligno, e nós não estamos no mundo nesse sentido, nós somos parte do reino de Deus, e por sermos parte do reino de Deus, sermos habitados pelo Espírito Santo, pelo fato de nós entendermos que a linguagem, ela é sagrada, nós não vamos falar palavrões, nós vamos participar de conversa imoral, nós não vamos compartilhar fotos, vídeos, conversas indecentes, tudo aquilo que, todas essas práticas que particularizam aqueles que não conhecem a Deus. Então, esse é o nosso chamado.
Só que o nosso chamado, irmãos, ainda tem um passo além disso. A vida cristã não é só você se abster desses pecados, mas é você assumir uma responsabilidade comunitária de que seus irmãos devem viver à altura desse chamado. Veja no versículo 11 o que ele está falando. Ele fala assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Isso aqui complementa o que nós estamos falando, o que foi falado anteriormente. Você não é só chamado a deixar de falar palavrão, imoralidade, indecência, não compartilhar, não rir, não ter participação. Você não é chamado apenas para isso. Você é chamado a reprovar essas práticas. Então, se você é colocado em um contexto em que um irmão, uma irmã, uma pessoa próxima a você, alguém que é da igreja de Cristo, você precisa confrontar essa pessoa. Você precisa reprovar essa pessoa. Isso para o bem dela, para o crescimento dela. Você tem que pegar esse versículo aqui, ler esse versículo para essa pessoa. Pegar Efésios 4:30 e dizer: você está entristecendo o Espírito Santo. Isso é grave para você. Isso é destrutivo para a sua comunhão com o Senhor. Se você destruir, se você apagar o Espírito, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, você vai sofrer com a ausência da persuasão do Espírito Santo no seu coração. Você não vai ter mais o Espírito Santo incomodando sua alma, portanto você não deve participar disso. Isso não é parte de quem é do povo de Deus. Você faz parte da nação eleita, do povo remido. Você não pode mais se identificar com as roupas sujas da humanidade caída. Então vocês estão percebendo, irmãos, qual é o nosso chamado? O nosso chamado, por um lado, Paulo está dizendo, é individual, é o seu coração. Você precisa tomar a decisão. Eu não vou ser mais participante disso, eu vou tirar essa roupa suja. Mas existe um outro lado, que é social, que é comunitário. Eu sou responsável por reprovar o meu irmão quando ele estiver participando dessas coisas. Então você viu um irmão seu falando um palavrão. Você viu um irmão seu passou para você uma mensagem indecente. Você tem que reprovar. Você tem que falar a verdade. Paulo falou isso, nós vimos em Efésios 4, ali, deixando a mentira, fale a verdade. Então você tem que falar a verdade para essa pessoa. Você está pecando contra Deus. Você está causando dano à sua alma. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você está depreciando a igreja de Cristo vivendo dessa maneira. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Então, irmãos, aqui nós temos a roupa que Paulo diz que nós temos que tirar. Todas aquelas práticas que nos levam para longe de Deus. Toda e qualquer interação indecente, imoral, inapropriada, toda manifestação de cobiça, de conversa sem sentido, Paulo disse, tire essa roupa. Elas são inconvenientes aos santos. Essas coisas não podem ser sequer nomeadas entre vós. Isso prejudica a sua alma, entristece o Espírito Santo e afeta a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, Paulo oferece o contraste. O contraste aqui é bem intrigante. Ele diz assim, vamos ler todo o verso. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, o quê? Ações de graças. Eu não sei vocês, mas pegando os outros contrastes de Paulo, parece que esse aqui meio que não fecha, né? Porque nós lemos, por exemplo, Paulo dizendo, deixando a mentira, o contrário da mentira, fala a verdade. Não roube, mas trabalhe. Então ali você tem o antônimo, né, equivalente, perfeitamente equivalente. Mas aqui ele falou de uma série de pecados relacionados à imoralidade, cobiça, conversação sem sentido. E ele oferece como contraste ações de graças. Então a pergunta que fica aqui para a gente é, em que sentido ações de graças é o oposto de imoralidade, cobiça, conversas vãs? Em que sentido essa se torna a roupa que deve ser vestida ao invés dos pecados anteriores? Irmãos, ações de graças significa aquela atitude de agradecimento.
Ações de graças se refere àquelas posturas que nós demonstramos para Deus e para as pessoas que nós estamos satisfeitos, que nós vivemos felizes com o que temos, com o que recebemos do Senhor. Uma pessoa grata, ela vive louvando ao Senhor pelo seu cônjuge, pela sua família, pelo seu carro, pelo seu emprego, por sua condição de vida, por sua saúde, por sua aparência. Então essa é uma pessoa que tem um coração descansado no Senhor, com tudo aquilo que recebeu dele. Essa pessoa, ela aproveita as oportunidades de melhorar, se Deus colocar condições de subir alguns degraus aí na escala social, ela vai aproveitar e receber como uma dádiva do Senhor, mas caso não aconteça, essa pessoa não vai ser movida por aquela insatisfação murmuradora. Então se Deus dá, amém, recebe. Se Deus não dá, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa continua satisfeita. Então, é nesse sentido que ações de graças contrasta com esses pecados que Paulo nomeou. Uma pessoa satisfeita, ela não vive cobiçando. Ela não cobiça o trabalho, a aparência, o cônjuge, a inteligência, a beleza de alguém. Uma pessoa que cultiva ações de graças, ela vive com o coração pleno pela providência de Deus na sua vida. Então ela recebe todas as coisas como dons do Senhor. Então é nesse sentido que ações de graça se torna o oposto da imoralidade. Você está satisfeito em Deus, você está satisfeito com a condição que Deus te deu, você está satisfeito com o cônjuge que Deus te deu, ou você está satisfeito com a sua condição de solteiro e por causa disso você não vai buscar nenhum tipo de satisfação íntima fora do plano e da vontade do Senhor. Então é nesse sentido que ações de graça é o oposto da cobiça, é o oposto da imoralidade. Então se você é grato, você vai se satisfazer em Deus e você não vai buscar nessas coisas a felicidade que você sabe que só vai ser encontrada no seu relacionamento com Jesus Cristo. A mesma dinâmica, irmãos, ocorre com as conversas vazias. Ações de graças são colocadas aqui como o oposto da conversa fútil, da conversa que não nutre, da conversa que em si mesmo não é pecaminosa, mas ela também não contribui em nada. Ações de graça é o oposto dela, porque ações de graças te lembram que Deus está presente, que Deus é o provedor, que Deus é o sustentador. Ações de graça meio que orienta a sua mente a considerar que Deus está presente. Então, por causa disso, com essa percepção de que Deus está presente, que Deus está ativo, que Deus está orientando a sua vida, isso vai fundamentar a sua conversa, isso vai nutrir a sua conversa, e a sua conversa nunca vai ser inútil, a sua conversa sempre vai ser espiritual, porque Deus está sempre cercando o seu coração com aquele senso de que Ele é o seu provedor. Então por isso Paulo colocou ações de graça como sendo o oposto de todos esses pecados que ele acabou de mencionar, porque irmãos, de uma forma ou outra, todos esses pecados que nós acabamos de mencionar, eles manifestam algum tipo de insatisfação com aquilo que Deus te deu. Isso nos leva a uma outra questão. Paulo vai agora em seguida mostrar o porquê nós temos que fazer essas coisas que ele disse. Por que nós temos que tirar toda aquela roupa suja de imoralidade, de cobiça, de conversa sem sentido? Por que nós precisamos nos vestir de ações de graça? Então ele menciona aqui alguns motivos, irmãos, e esses motivos são muito sérios, eu queria que você considerasse comigo. O primeiro nós já vimos, no verso 3, ele dizendo como convém a santos. Nós já mencionamos isso, já dissemos que Paulo diz que é inconveniente para quem é de Deus. Mas no verso 5, ele coloca um motivo muito sério que você deve considerar. Ele fala assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui é o segundo motivo que Paulo está mostrando. Porque nós temos que tirar a roupa suja da imoralidade, da conversa fiada. Porque quem não faz isso, quem não vive assim, está demonstrando que não faz parte do reino de Deus. Está vivendo com alguém que não tem parte nenhuma, herança nenhuma, com os novos céus e a nova terra.
Ele está dizendo aqui, irmãos, que Cristo tem um reino. Essa é uma mensagem que está espalhada pela Bíblia. O Senhor Jesus Cristo veio estabelecer um reino. Hoje Ele está governando os nossos corações, Ele já reina sobre esse mundo, mas nós estamos aguardando um reino futuro, um reino no qual Ele será o governante, onde Ele vai exercer todo o seu poder nesse mundo. Nós estamos aguardando isso, nós estamos aguardando a restauração de todas as coisas, nós estamos aguardando o banimento do pecado, o fim da maldade, a destruição de Satanás e os seus demônios, e a instauração de um reino de justiça e de paz eternos. E hoje, como povo de Deus, nós já sentimos os primeiros sinais desse reino. A sua comunhão com Deus, o seu perdão de pecados, essa reunião que nós temos aqui manifestada no culto, em que nós louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus. Todas essas coisas, irmãos, são sinais, lampejos do reino futuro, que Deus já está trazendo para o nosso presente hoje, como se fôssemos para sentir pequenos sabores daquelas coisas que Deus reservou para o nosso futuro. E Ele está dizendo que todas as pessoas que vivem esses pecados, que vivem essas realidades, elas não têm parte nenhuma com esse reino. Elas não são de Deus. Elas não fazem parte dos herdeiros. Elas farão parte daqueles que serão banidos da presença do Senhor. E aqui, irmãos, ele fala, ele estica mais um pouco a identidade dessas pessoas que não entrarão no reino. No versículo 5 ele fala: nenhum incontinente. O que é um incontinente? É quem não tem domínio próprio. É quem não se controla. Essa palavra aqui, ela é utilizada no contexto dos impulsos sexuais e de cobiça. Então Paulo está dizendo: não entrará no reino de Deus aqueles que não controlam seus impulsos. E sabe por que essas pessoas não entrarão, irmãos? Porque as pessoas que entrarão no reino de Deus, por terem o Espírito Santo, elas foram agraciadas com o domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, o oposto de não ter domínio próprio é ser um incontinente. Os que são de Cristo possuem domínio próprio, porque eles receberam o Espírito Santo. Os que não receberam o Espírito Santo são incontinentes. Eles não se dominam. Quando colocados diante da possibilidade de pecado, eles se jogam de cabeça. Por que eles são assim? Porque eles não possuem o Espírito Santo. Que fique claro aqui, irmão, só fazendo aqui um disclaimer, que é evidente que um servo, uma serva de Deus, em um certo momento, pode pecar por incontinência. O que Paulo está falando aqui não é de um acidente de percurso. Ele está falando de um caráter. Ele está falando de uma persistência nesse pecado. Onde você já foi orientado por Deus, pela palavra de Deus, você já foi instigado pelo Espírito Santo, às vezes até confrontado por alguém, mas mesmo assim você insiste. Essa sua insistência, esse seu coração duro, provavelmente é uma indicação de que você não tem o Espírito Santo de Deus e você não faz parte do grupo de remidos. Então nenhum incontinente entrará no reino de Cristo. Essa é a mensagem. É por isso que esses pecados eles são tão sérios. É por isso que esses pecados não podem ser comportados na vida de quem é de Deus. Ele menciona ainda, novamente esticando os pecados do verso 3, no verso 6, ele fala, na verdade, no verso 5, ele fala: nenhum incontinente ou impuro. Novamente, irmãos, é a palavra porneia, que ele já falou anteriormente, e fazendo novamente o disclaimer, né? Uma pessoa que é de Deus pode se pegar em algum pecado que tenha relação com porneia? Sim, pode acontecer. Mas essa pessoa vai ter um arrependimento profundo, ela vai amargar no pecado. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim: pastor, eu já sofri tanto com esse pecado que eu preferia ter morrido, a ter passado por esse tipo de pecado contra o Senhor, contra a minha família, contra a igreja de Deus. Essa pessoa assume as consequências. O impuro é diferente. O impuro pode ter até algum tipo de remorso, algum tipo de um incômodo interno, mas ele prossegue, ele continua, ele não se arrepende. Então Paulo está dizendo: essa pessoa não tem parte no reino de Deus.
Ela não vai entrar no reino de Deus, mesmo que ela esteja numa igreja, mesmo que ela ouça pregação toda semana, mesmo que ela esteja participando de atividades cristãs, mesmo que ela faça caridade, ela não vai entrar. Ela está dando indicações com esse tipo de vida que ela não possui o Espírito Santo de Deus. Ele ainda cita, no versículo 5, a avareza, que é idolatria. Então, a avareza, irmãos, que é idolatria, é aquele apego excessivo ao dinheiro, aquele sujeito mão de vaca mesmo, sabe? Que atravessa o rio com um sonrisal na mão e o bicho chega intacto do outro lado. Então é o avarento que é idólatra. Por que há uma conexão entre a avareza e a idolatria? É muito simples, Jesus falou sobre isso. O avarento, ele transformou o dinheiro em um Deus. É por isso que ele é idólatra. Jesus chamou o dinheiro de Mamon. Mamon era uma divindade pagã, antiga, que estava relacionada com o dinheiro. Então, se o dinheiro tornou-se Mamon, você cai nesse pecado aqui. Você se transformou em um idólatra. Você agora depende do dinheiro, você não depende mais do Senhor. A sua alegria, a sua satisfação, a sua segurança não permanecem mais no Senhor, mas estão ancoradas no seu dinheiro, no seu patrimônio, na sua aposentadoria, seja lá no que for. Paulo está dizendo, você é idólatra. Portanto, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai entrar, você não faz parte. É como aquele homem lá da parábola que Jesus contou, que ele passou a vida inteira construindo, e no final da vida ele resolveu arrematar a sua história construindo um império. Chegou o dia, agora sim, eu vou descansar, minha alma vai curtir tudo que eu construí, e Deus fala, louco, hoje à noite vão pedir a tua alma. Esse é o avarento, que passa a vida inteira construindo um castelo sem fundamento. E no dia do juízo, no dia do acerto de contas, ele é banido da presença de Deus, ele não herda nada dos tesouros celestes. Então, irmãos, essa é a segunda razão, na verdade, para justificar o apelo de Paulo. Nós temos que levar esses pecados a sérios. Nós não podemos considerar que esses pecados são coisas pequenas. Eu sou assim mesmo, eu tive um trauma, eu tenho um problema, eu não me controlo mesmo, eu sou assim mesmo. Você não pode se esconder atrás dessas desculpas. Porque aqui Paulo está falando entre atitudes que distinguem os que são de Deus dos que não são de Deus. Então esse assunto é da mais absoluta seriedade. No verso 6, como se não bastasse, Paulo ainda fala assim, veja que ele arremata aqui com toda a força, dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele começa com um apelo, ninguém vos engane. E sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque desde o tempo do apóstolo Paulo até os nossos dias, esse tipo de engano tem cercado a fé cristã. O engano funciona mais ou menos assim. Crê em Jesus, vá para a igreja, faça mais coisas certas do que coisas erradas, e no final vai dar tudo certo. Esse é o engano. Esse engano já existia nos tempos do apóstolo Paulo. Então não, Deus é bom, no final das contas, ele vai dar um jeito aqui, acolá, puxa daqui, puxa de lá, dá uma esticada nas suas leis, e aí ele acaba acolhendo todo mundo. Então, esse é o engano, irmãos. Paulo diz, não caiam nesse engano. Não caiam nesse engano. Ele ainda acrescenta dizendo, por essas coisas vem a ira de Deus. E você deve ter percebido que ele retrata a ira de Deus como algo presente. Ele não está dizendo que a ira de Deus virá. Ele diz, por essas coisas, vem a ira de Deus. Isso é muito importante. Ele diz que essas pessoas que escolhem esse caminho, que querem vestir essa roupa, elas já começam a experimentar os primeiros sinais da ira, da indignação de Deus, hoje. Vocês sabem que a ira de Deus é aquela manifestação justa, santa,
do caráter do nosso Deus. É a santa justiça retributiva. Deus tratando o pecador como ele merece. E a manifestação plena dessa ira vai se dar no futuro. Quando a Bíblia diz que todos os pecadores serão colocados diante do trono branco, os livros serão abertos e cada um será julgado segundo as suas próprias obras. E aqueles que não foram inscritos no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a manifestação final da ira de Deus. Mas Paulo aqui não está falando apenas disso. Ele está dizendo, por estas coisas, isto é, por esses pecados, já vem a ira de Deus. Então, essas pessoas, elas já começam a sofrer certos tormentos espirituais no tempo presente. Elas já começam a receber os primeiros lampejos da ira de Deus nas suas vidas hoje. Às vezes chegando na forma de angústia, na forma de dor, na forma de preocupação, naquela sensação de que está em dívida. São diversas maneiras, irmãos. Eu até poderia dizer que esse é um dos elementos que distingue quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu já falei algumas vezes isso aqui na igreja. Quando nós temos duas pessoas, uma de Deus e outra que não é do Senhor, que estão com a mesma doença, ambas estão com câncer terminal. Aquela pessoa que é de Deus, aquele câncer terminal, de alguma maneira vai fazer bem para a sua alma. Vai ser um instrumento de Deus para levá-la para mais perto do Senhor. Vai aumentar a sua comunhão com Jesus Cristo. De alguma maneira que às vezes a gente não entende, o nome de Deus é glorificado por meio do sofrimento daquelas pessoas. Deus falou isso, Jesus falou isso quando conversou com Pedro, dizendo, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, um dia vão te cingir, vão te levar para um lugar que você não quer. E aí João explica, dizendo assim, e com isso Jesus estava dizendo a respeito do gênero da morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E a história da igreja conta que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, de alguma maneira, o apóstolo Pedro, sendo crucificado de cabeça para baixo, glorificou a Deus. Agora, quando um ímpio é crucificado, ou fora crucificado lá no Império Romano, aquilo não glorificava a Deus. Aquela dor que aquela pessoa estava sentindo, pendurado na cruz, às vezes por dias, era o sinal prévio da dor que ela sentiria no inferno de tormentos. Então, é isso que Paulo está dizendo. Todos os sofrimentos que as pessoas que andam por esse tipo de vida, elas já experimentam nesse mundo, já são os primeiros sinais da ira de Deus. São as primeiras gotas da ira de Deus. É como se fossem alertas. É como se fossem pequenas aparições, quase que mexendo com aquela pessoa, dizendo, acorde, porque coisas piores estão para acontecer na sua história. Então ele diz, a ira de Deus vem sobre estas coisas. Então, algo também que ele declara aqui no versículo 6, é que essa ira vem sobre os filhos da desobediência. Muito importante isso aqui. Nossa cultura diz que todo mundo é filho de Deus, não é? A Bíblia não diz isso. Existem os filhos de Deus e existem os filhos da desobediência. Então, é como se o desobedecer, a rebelião, a oposição contra Deus fosse o pai dessas pessoas. Elas não vão ser tratadas no fim do mundo como pessoas do Senhor, elas vão ser tratadas como gente relacionada à desobediência. Então, o ensino de Paulo é muito claro. Não se deixe enganar. Não pense que você viver nesse pecado, transitar por esse caminho, viver na imoralidade, na cobiça, viver pecando à vontade, não caia nesse engodo de que você vai transitar por esse caminho e no final vai ficar tudo bem. Não vai. É mentira, é engano. É um dos enganos mais antigos da história bíblica. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, eu sei que isso assusta um pouco. Mas eu estou falando isso para assustar vocês mesmos. Assustar com a palavra. Eu não quero assustar vocês com as minhas palavras. Com a força do meu argumento. Mas as verdades bíblicas às vezes têm que nos assustar mesmo. Eu prefiro encontrar um dia todos vocês na glória assustados.
do que todos confortáveis do inferno. Então, é por isso que às vezes a palavra de Deus, ela vem tão dura para a gente, irmãos. A ira de Deus vem. A ira de Deus já está presente. Elas já são sinais que deveriam promover arrependimento em você. Então, irmãos, a exposição do texto é muito clara. E eu, já caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu queria me dirigir primeiramente a você, que se encaixa na descrição dessa roupa suja que Paulo acabou de falar aqui. Se você se encaixa nesse caráter, eu queria te dizer duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é que só o fato de Deus ter trazido você à igreja hoje para ouvir essa exortação, já é um gesto de misericórdia do Senhor contigo. É uma misericórdia dura, reconheço, mas é um gesto firme de convite para você se arrepender dos seus pecados. É como se Deus estivesse dando um chacoalhão, mostrando que o caminho para onde o seu caráter vai desembocar. Você já está debaixo da ira de Deus. Talvez você não parou para pensar que todas as coisas ruins que estão acontecendo ao seu redor, elas já são as manifestações de que Deus está insatisfeito com a sua vida. Então, talvez Deus trouxe hoje aqui para você acordar, para você despertar, para você olhar para tudo isso e dizer: Senhor, eu não quero mais esse tipo de vida. Eu quero vestir a roupa das ações de graças. Eu quero viver como alguém do teu reino. Eu quero ser participante do novo céus, da nova terra. Eu não quero ser mais um filho da desobediência. Eu quero ser um filho, uma filha de Deus. Então esse é o aspecto positivo. Deus está te chamando. Deus está te fazendo um convite. É um convite duro, mas na dureza da fala de Deus tem muito amor embutido. É Deus convidando você a mudar de vida, a experimentar o que significa viver em Cristo Jesus e encontrar satisfação em Deus. Então, nesse sentido, Deus está sendo generoso, está sendo amoroso, Ele está sendo misericordioso, trazendo para você uma passagem tão dura como essa e colocando diante da sua face. Essa é a questão positiva. A questão negativa é que, se você leu todas essas coisas, e você entendeu todas essas informações, e mesmo assim você sai daqui e vai viver o mesmo tipo de vida que você tem vivido, isso faz com que você se torne ainda mais indesculpável diante do Senhor. Você sai daqui hoje muito mais responsável. Você não vai poder um dia comparecer diante de Deus e alegar que você não sabia. Você também não caia no engodo de pensar que você pode acolher todas essas informações e raciocinar mais ou menos o seguinte: não, eu vou viver só mais um pouco de tempo na vida que eu estou hoje, e eu vou guardar essa pregação na gavetinha aqui do meu coração, e eu vou passar só mais um pouquinho de tempo aproveitando o que eu gostaria de aproveitar, e mais alguns anos depois eu tiro isso e aplico o meu coração dizendo: Senhor, agora eu estou pronto para de fato viver para a tua glória e experimentar todas essas coisas de vida, de ações de graça, herdeiro do teu reino e etc. Isso é uma outra mentira, isso é um outro engano do pecado. O arrependimento é um dom de Deus, é uma obrigação humana, mas é um dom de Deus também. Nós não sabemos dizer, irmãos, como essas duas coisas se harmonizam, mas a Bíblia mostra isso. Então Deus oferece o arrependimento a você. Deus te dá oportunidades para você se arrepender. Mas a Bíblia fala de pessoas como Esaú, por exemplo, que Deus tirou o arrependimento dele. Deus tirou a ocasião dele ter quebrantamento no coração. Então não pense que você se controla ao ponto de você achar que pode rejeitar Deus hoje e amanhã você acolhê-lo com o coração aberto. Seu coração é enganoso demais. Quanto mais você vive no pecado, mais você é moldado por ele, mais você é empedrado por todas as suas cogitações. Portanto, não caia nesse tipo de engodo.
Você hoje é responsável diante de Deus. Você foi colocado diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela vai quebrantar o seu coração e fazer com que você ande com o Senhor verdadeiramente, ou ela também não vai voltar vazia no sentido de ela autenticar a sua condenação. Fazer você ser uma pessoa indesculpável diante do Senhor. Então se volte para o Senhor hoje. Esse assunto é sério, como eu disse. Aqui nós não estamos falando de coisas supérfluas, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de onde você quer estar, com quem você se identifica. Você é filho de Deus ou você é filho da desobediência? Você é do reino de Deus ou você será dos banidos do reino de Deus? Quem é você? É isso que está em jogo aqui hoje. A você que já creu no Senhor Jesus Cristo, saia daqui hoje com essa determinação interior de viver uma vida de ações de graças. Gratidão em tudo. Agradeça a Deus por sua família, por sua vida, por sua condição financeira, pelo seu cônjuge, pelo cônjuge que você gostaria de ter e não teve, pela sua solteirice, pelo fora que você levou da namorada. Agradeça ao Senhor por tudo. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te deu, pela família que Ele te deu. Agradeça ao Senhor. Não deixe com que as provações do seu dia a dia roubem, enfraqueçam a sua vida de oração. Nós temos que agradecer ao Senhor. A Bíblia chama, irmãos, e eu sei que aqui é um tema muito espinhoso, mas é bíblico. A Bíblia chama a gente a agradecer pelo governo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, depois leia lá. Ele dizendo que nós temos que dar ações de graças a Deus pelos nossos governantes. Às vezes você olha para o seu governante, não sei se você aprecia ou não aprecia, caso você não aprecia, como é que eu vou dar graças a Deus por esse tipo de pessoa? Pois é, Deus chama você a fazer isso. Então nós não podemos permitir que a força das provações diminuam em nós um coração grato. Encha o seu coração de gratidão, louve a Deus por tudo que Deus te deu, e você vai ver que esses pecados, eles vão começar a ser amortecidos no seu coração. Então nós temos falado na escola bíblica dominical sobre mortificação da carne, e uma das distinções que eu fiz para os irmãos na aula, é que antes de lutarmos contra os pecados, nós temos que lutar contra o pecado. Então se você luta contra o pecado da ira, por exemplo, você tem que matar o pecado para que o pecado da ira seja enfraquecido. E uma das maneiras mais efetivas, irmãos, da gente lutar contra o pecado é através de ações de graças. Louve o Senhor. Agradeça a Deus por tudo. Faça esses exercícios. Nos primeiros momentos você vai ver que é difícil. Você às vezes dá graças a Deus meio que emburrado. É verdade. Mas isso é o seu coração. Mas à medida que você insiste, pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai te dando graça. E logo, logo aquele gesto se torna até espontâneo. Diz, essa pessoa que eu nem gostava tanto dela, agora estou até agradecendo por ela. Ou eu estou ficando doido, ou Deus está fazendo alguma coisa especial no meu coração. Vamos, irmãos, tomar essa resolução. Segundo lugar, vamos tomar uma resolução de não ter nenhuma participação nas obras das trevas. Nenhuma. Você não vai ter parte com mentira, com imoralidade, com gracejos imorais. Você não vai ter participação. Quando se tratar do povo de Deus, você vai expressar indignação, repreensão. Você não vai se tornar cúmplice das obras das trevas. Deus é honrado quando você vive dessa maneira. E para você viver assim, você tem que superar aquilo que a Bíblia chama de o temor do homem. Às vezes nós cometemos esses pecados, eu vou dizer esses pecados de omissão, de vermos essas coisas e não falarmos nada, porque nós tememos mais as pessoas do que a Deus. Nós tememos desagradar as pessoas, nós tememos ser mal vistos pelas pessoas, nós tememos que o conceito que as pessoas têm a nosso respeito diminua. Nós pensamos pouco no Senhor. Então toma essa resolução, ações de graça, e não ser participante das obras das trevas. Isso você vai estar revestido dessa roupa santa,
Você vai viver como cidadão do reino de Deus, como filho de Deus, e o Senhor vai ser glorificado através da sua vida e através da sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sei que, irmãos, a pregação foi dura hoje, tá? Mas é assim mesmo, né? A minha esposa gosta de dizer que tem um domingo que eu beijo e no outro eu mordo. Não sei se ela está me vendo. Mas a palavra de Deus, ela vem assim mesmo. Alguns anos atrás, eu estava viajando de férias e estava pregando Eu já terminei a pregação, viu, irmãos? Aqui é só um adendo. Eu fui chamado para pregar numa igreja de um familiar da minha esposa, e era uma dessas igrejas que o pastor não consegue dizer uma palavra, uma frase, sem ser interrompido com o povo dizendo glória a Deus, aleluia, não sei o que, né? E eu tenho dificuldade, né? Um batistão do pé roxo, né? Então você vai falar e os irmãos gritam, aí você quer parar para os irmãos falarem, e você, não, mas eu tenho que falar enquanto eles falam, então você fica meio desorganizado. E eu fui pregar numa igreja desse tipo, e eu falei para minha esposa, olha, eu vou fazer um teste hoje com esse povo. Eu vou pegar um texto que só fala de pecado. Pecado, vida errada, ira de Deus, filho da desobediência, jogado no inferno, todo tipo de maldição que a Bíblia fala sobre quem vive vida errada. Irmãos, foi fantástico. Foi que nem hoje à noite. Não teve um glória, pregação todinha. Mas Deus é glorificado, né? Até quando nosso coração estremece com as verdades bíblicas. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Tua palavra nos fere muitas vezes, Senhor. Mas nós te louvamos porque sabemos que são feridas para o nosso bem. Eu oro, Senhor, para que as pessoas que ouviram essa palavra hoje e estão vivendo na carne, elas sejam sacudidas pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor faça com elas o que eu não tenho condição de fazer. Só o teu Espírito pode gerar convicção de pecado. Então faz elas despertarem, Senhor. Acordarem, perceberem que nós estamos no último capítulo da história humana, que em breve o Senhor vai chegar. E isso produz em seus corações um senso de urgência, de compromisso, de desejo de viver para a tua glória. E nós, Senhor, que já cremos, nos ajude a vestir a roupa das ações de graças, a louvar o teu nome diariamente por toda a providência que nós recebemos do Senhor, a termos um coração grato que descansa em ti, que não depende de nada desse mundo para ter satisfação. Nos ajude a viver assim. E ao mesmo tempo, Pai, nos dá uma santa resolução de não sermos cúmplices das obras das trevas, de não manifestarmos nenhum tipo de concordância, seja através do nosso silêncio, para qualquer tipo de pecado, de desobediência, de imoralidade, de tudo aquilo que é condenado pela tua palavra, Senhor. Nos dá essa firmeza de caráter, esse temor ao Senhor. Obrigado por estar hoje com a tua igreja e poder dividir com eles, Senhor, essa palavra. Nos enche com o Espírito Santo, Pai, para que nós não o entristeçamos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.